As vivências com a natureza, apesar de ser uma expressão genérica, para nós ela tem um significado muito específico. Elas pressupõem atividades estruturadas para serem desenvolvidas raramente individualmente, em geral em pequenos grupos ou grupos maiores, e tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento da percepção sensível das pessoas em relação à natureza, o que ajuda na formação de vínculos e ajuda também num desenvolvimento maior interno, né, num autodesenvolvimento das pessoas. As vivências com a natureza, na verdade, são atividades, jogos, brincadeiras, assim, elaborados com muita sensibilidade, que progressivamente vão aproximando as pessoas da natureza a tal ponto delas perceberem que numa determinada instância a natureza responde. Quais seriam as motivações, né, para o professor, para o pai ou a mãe, ou para o guia, o monitor ambiental, por que praticar as vivências com a natureza? Então, tem muitas vantagens. Pensando no professor, o professor que tem aquela turma na sala de aula, as vivências com a natureza servem para ajudá-lo a trabalhar fora da sala de aula, ou seja, trabalhar menos com conceitos abstratos e mais com experiências de uma maneira que ele tem condições de balancear isso. Ao passo que se o professor tiver instrumentos para sair da sala e para trabalhar no próprio jardim, no pátio da escola, ele já vai modificar muito a relação dele com seus alunos, a relação dele com o próprio conhecimento e, consequentemente, dos alunos com o conhecimento. Como planejar um programa de vivências com a natureza? E isso vale para todo mundo, professor, pais, monitores, guias, né? Quais são os elementos importantes para levar em consideração quando você quiser fazer um programa de vivência com a natureza e fazer o seu planejamento? Normalmente a gente trabalha com 3 elementos. Um elemento que é muito importante é você mesmo, o educador que vai conduzir essa visita. Como você está se sentindo, como você está se percebendo nesse dia. E levar isso em consideração, colocar isso como um ingrediente importante do planejamento. Você não está separado daquilo que você vai fazer. Aquilo que você vai fazer é você fazendo junto, né? Então, um outro elemento importante a ser considerado são as características da área natural onde você vai trabalhar. Então, veja como você sente aquela área, se ela está alegre, se ela está encoberta, se ela está misteriosa, que características a mata tem, e use essa percepção na escolha das atividades que você vai fazer com o grupo. O terceiro elemento importante para levar em consideração é o próprio perfil do grupo. Então, tem atividades que não servem de jeito nenhum para determinado grupo e é excelente para outros, né? Então, o importante é que o educador leia, estude, né, conheça as atividades, uma por uma, e faça as suas escolhas, né? Tem as que você gosta mais, as que você acha que é mais adequada para aquele grupo, para aquela natureza daquele lugar. Então, você vai fazer uma composição de atividades levando em consideração esses 3 elementos. A metodologia do aprendizado sequencial, ela divide as atividades em 4 partes, em 4 etapas, a gente fala, em 4 fases. A primeira fase, o objetivo dela é despertar o entusiasmo. Então, para começar qualquer atividade com a natureza, a gente precisa que as pessoas estejam entusiasmadas com aquilo que elas vão fazer. É um conjunto de atividades que se encaixam nessa fase, que são atividades muito divertidas, são atividades em grupo, são as atividades mais agitadas, mais engraçadas, e servem também para que o grupo tome consciência de grupo e crie uma relação harmônica com o educador, o guia, o professor, aquele que vai conduzir a atividade. Quando o educador achar que o grupo já está coeso e entusiasmado e ansioso para conhecer a natureza de verdade,
a gente passa para um segundo grupo de dinâmicas e jogos da fase 2, que é chamada de concentrar a atenção. São atividades que, para perceber a natureza, é preciso prestar mais atenção e, portanto, aquietar a mente. Então, são atividades que enfatizam muito a escuta, o foco em um dos sentidos. São atividades que vão ficando cada vez mais delicadas, mas voltadas para a concentração da atenção. Quando o educador percebe que o grupo está calmo, está com a mente concentrada, capaz de prestar atenção em pequenos detalhes, aí então ele passa para uma terceira fase, que é, digamos, o principal, assim, é o momento, o apogeu da vivência com a natureza, que é a fase 3, que a gente chama de experiência direta. Então são atividades ainda mais delicadas, mais sensíveis, onde aí sim a gente começa a perceber a natureza respondendo às demandas. Para que a atividade de experiência direta não evapore, né? Não fuja da memória das pessoas, a gente tem uma quarta fase que a gente chama de compartilhar a inspiração, em que então são atividades para que haja um compartilhamento, mas do ponto de vista da inspiração, não é um relato daquilo que viveu, é aproveitar aquela experiência para criar algo poético e bonito. As vivências com a natureza proporcionam um aprendizado pela experiência, então é muito diferente do aprendizado pelos livros ou em aulas, como a gente está acostumado a aprender. Aprender pela experiência pressupõe o uso do corpo, dos sentidos e de uma percepção cada vez mais sensível do mundo que nos cerca. Eu penso que as vivências com a natureza, elas são transdisciplinares, além de transversais, né? Porque elas rompem com a estrutura de disciplina, pois o professor de qualquer disciplina pode praticar as vivências com a natureza para melhorar o próprio processo de ensino-aprendizagem que ele está envolvido. Quando a gente se encanta pelo aprendizado ou por aquilo que a gente está aprendendo, aquele aprendizado fica ancorado na memória celular das pessoas. Não tem como escapar, nunca mais a pessoa vai esquecer quando ela aprendeu, quando ela se encantou com aquilo que ela aprendeu.